Mas eu quero continuar esse tema que a minha esposa começou, aliás, ministrou domingo passado, e o título da mensagem que ela pregou, que está no site, para você assistir, é Deus está falando, você está ouvindo? Essa foi o título da mensagem da minha esposa na semana passada, ok? Então eu quero só me aprofundar em algumas coisas, servindo você, ministrando sobre a sua vida. Ednelson, cadê o Ednelson? Faz um favor para mim, desvia esse, tá bem na minha, vira ele mais para baixo, as minhas costas, senão minha voz vai embora. Obrigado. Queridos, a motivação de falar, aprofundar mais sobre esse assunto é que eu creio que nós estamos tratando algo que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Nós estamos falando e tratando de algo que faz toda a diferença na vida de um cristão. Vou até mesmo além, eu creio que se trata de um assunto que faz separação entre fracasso e sucesso. Essa questão de saber ouvir, de ouvir o que está sendo falado, de absorver o que está sendo falado. Sabe, queridos, às vezes algumas pessoas me perguntam qual é a diferença entre eu e minha esposa, e algumas pessoas que talvez começaram a carreira da fé junto conosco, talvez começaram o ministério junto conosco na mesma época. E apesar que eu creio de todo o meu coração que nós estamos apenas no começo, mas mesmo assim a gente tem tido algum sucesso, se a gente pode chamar assim no reino de Deus, né? Mas nós temos tido alguns avanços e algumas pessoas acabam chegando para nós e perguntam, mas qual é a diferença? O que vocês fazem de diferente? Porque já foi mostrado para nós que Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, amém, queridos? E eu creio que a minha esposa falou na semana passada, e eu vou reforçar hoje, uma das coisas que faz toda a diferença entre o avanço e o ficar parado. Se a gente pode falar assim, o fracasso e o sucesso. Eu creio que essa questão de ouvir, de realmente pegar aquilo que está sendo falado, aplicar isso na nossa vida, na nossa vida diária, é isso que é um dos segredos, se é que existem segredos, da nossa vida. Queridos, eu quero te falar uma coisa, há uma diferença entre escutar e ouvir, apesar que o dicionário coloca os dois como sinônimos, mas eu creio que você vai entender. Talvez eu só estou usando essa comparação para entender melhor a diferença. Talvez eu estou até errando nessa questão de português, mas para mim, escutar é uma coisa, ouvir é outra. A gente escuta música, a gente escuta diferentes sons, a gente escuta vozes, né, a voz das pessoas, você está escutando a minha voz. Mas o fato que você está escutando o que está sendo falado, não significa que de fato você está ouvindo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É possível alguém escutar, mas mesmo assim não ouvir. Quem é pai, sabe do que eu estou falando. Porque seu filho às vezes escuta você, mas não está ouvindo. Não é verdade? Está escutando o que você está falando, está escutando a sua voz, as membranas do ouvido estão funcionando direitinho, ele está escutando, mas ele não está ouvindo. Quem tem filho adolescente então? Está comigo? Quantos estão comigo aqui? Há uma diferença entre escutar e ouvir, e na igreja não é diferente. Na minha experiência, limitada obviamente, mas já temos um pouco de caminhada com Jesus, eu tenho visto pessoas, porque é possível você estar há anos na igreja, escutando a palavra de Deus, e mesmo assim você não está ouvindo.
Isso é triste. Isso é complicado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, aprender, absorver a palavra de Deus gera dentro de nós fé, mas é possível você escutar a palavra de Deus e isso não gerar reação nenhuma dentro de você. Gerar fé nenhuma dentro de você. Às vezes é triste, mas a gente conhece filhos de evangélicos que estão na igreja desde que nasceram, foram apresentados diante do Senhor, depois que nasceram por um pastor, estão na igreja e estão, desde pequeno, nunca conheceram outra vida, foram para a escola, foram para as salinhas, desde pequenininho estão na igreja e quando chega aos 14, 15 anos, a gente percebe que durante todos esses anos, eles escutavam a palavra de Deus, mas nunca ouviram. Você está entendendo a diferença que eu estou fazendo? Amém? Escutar a palavra de Deus. Tem tantas pessoas que estão escutando a palavra de Deus. Você pode escutar ela ligando a rádio, ligando a televisão, no canal certo, na hora certa. Mas escutar não significa ouvir. Eu falo isto até com certa angústia no meu coração. Porque isso é muito triste. Gera uma angústia no coração de pessoas que, de fato, querem cuidar de vidas. Gera uma certa angústia no coração de um discipulador que está falando para o seu discípulo ou para a sua discípula. E essas pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo. Quando já sentiram essa angústia no coração? Um dia uma menina lá no Irajá ainda, ela chegou para mim e ela perguntou, qual é a coisa mais difícil em ser pastor? Eu falei, olha, a lista é grande, mas eu não quero te responder logo, porque eu estou levando a sua pergunta a sério, eu vou pensar, depois eu te falo. E depois de uma semana eu cheguei para ela, falei, eu quero te explicar qual é a coisa mais difícil para mim como pastor. E não só porque eu sou consagrado pastor, mas nós temos muitos pastores aqui que estão pastoreando outras vidas, que estão ajudando outras vidas, que seja uma só. Mas mesmo que você não é evangélico, você talvez é pai, você é o pastor da sua família. Então você vai entender o que eu vou falar, aliás, o que eu vou falar aqui agora é o que eu falei para essa mulher. Eu falei, a coisa mais difícil em ser pastor é você cuidar de uma pessoa, e ela está caminhando em direção de um lugar onde você sabe que a coisa não vai ficar boa, quem sabe um abismo onde ela vai se arrebentar toda, e você vai avisando ela. Estou te falando, mesmo você não sendo pastor, mesmo você não é crente, talvez você é um convidado, é a primeira vez numa igreja evangélica, mas você vai entender, porque você talvez é pai, você sabe do que eu estou falando. Como é difícil você avisar uma pessoa. Olha, se você continua nessa direção, eu já sei onde esse caminho vai dar. Esse caminho vai dar num abismo, você vai se arrebentar tudinho. E a pessoa fala assim, poxa, muito obrigado pelo aviso, tá? Mas ela continua andando na mesma direção. Aí você começa a falar mais alto, talvez seja de fato um problema de audição, não é verdade? Fala assim, não vai nessa direção, vai dar tudo errado. Muito obrigado. Ela continua andando. E você pula na frente e fala assim, não vá! Ô pastor, com licença, me deixa passar, estou indo. E você não tem outra opção. Avisar. E assistir essa cena triste, que a pessoa vai e acaba caindo no abismo. E depois, pelo amor de Deus que nós temos no nosso coração, a gente vai lá, junta todos os cacos e recomeça tudo de novo. Você já viu, talvez ouviu ou leu, de mães que estão acorrentando seus filhos por causa de crack, por causa de drogas? É esse desespero. Mas
antes de acorrentar os seus filhos, imagina o quanto já foi falado. Mas, queridos, escutar não significa ouvir. Trazendo para a nossa realidade, estar na igreja escutando, não significa ouvir. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu também quero. Eu me ajoelhei aqui, talvez você não viu, eu não falo isso para me gabar também, é só para te falar. Me ajoelhei aqui na oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo. E hoje de tarde, quando eu estava conversando com Deus sobre essa mensagem, eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer disso um hábito meu, porque nós dependemos do Espírito Santo. Eu achei um texto, aliás, não hoje, mas já há um tempo, que falando sobre isso, eu só vou citar ele, não precisa nem abrir, está em Provérbios capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Ou outra tradução diz, ambos foram feitos pelo Senhor. Nós estamos falando, e nós vamos falar, continuar falando, de algo que só Deus pode fazer. Você não pode abrir os seus olhos, você não pode abrir os seus ouvidos, mas nós cremos, eu creio, eu orei aqui, eu creio na ajuda do Espírito Santo, que algo sobrenatural pode e vai acontecer aqui nesta noite. Que ouvidos serão abertos, você vai parar de apenas escutar, e você vai ouvir, quem sabe, pela primeira vez. Eu quero, querido, me aprofundar, na verdade, te mostrando mais o que pode impedir o ouvir. O que pode impedir o ouvir. Eu anotei aqui 3 coisas, com certeza tem mais do que isso, mas eu nem sei se a gente vai ter tempo para falar das 3. 3 atitudes que podem impedir, 3 atitudes que são capazes de tapar parcialmente ou totalmente os nossos ouvidos para ouvirmos o que Deus tem a falar para conosco. Eu deixo de falar uma coisa. Eu aprendi isso, eu sei que muitas pessoas esperam Deus falar com a voz misteriosa, que você olha para os lados, você não vê ninguém, e Deus fala assim, Alfe. Você fala assim, eis-me aqui, Senhor, fala. Mas, queridos, depois de 23 anos de crente, 13 anos de pastor, já indo para 14, sabe o que eu descobri? 99,9999999% dos momentos, sabe como Deus fala com a gente? Através de outras pessoas. Através da leitura da palavra, através das circunstâncias, e muitas vezes aqui dentro, através da voz do Espírito Santo. Amém? Então, olha só. Primeira coisa que pode atrapalhar, ou mesmo impedir a gente ouvir, é o nosso velho conhecido chamado orgulho. O inimigo número 1 de você ouvir, de fato, é orgulho. Essa droga de orgulho. O principal problema do ser humano desde o início. Foi ele que levou Eva, pegar daquele fruto, comer e depois dar para o marido, e como minha esposa falou, domingo passado, Adão, em vez de assumir o seu papel de homem, fez corpo mole e também acabou comendo. Ultimamente a gente tem falado bastante sobre orgulho, não é verdade? Tem uma mensagem, não porque fui eu que ministrei, porque foi o poderoso Espírito Santo que me deu, sobre a oferta de Caim e Abel, está no nosso site. Essa mensagem foi poderosa, eu fui impactado, parece uma brincadeira, mas eu fui impactado pela pregação que eu ministrei. Porque ela não vem de mim, ela vem do Espírito Santo.
Mas ela fala de uma forma muito clara: eu quero te incentivar, pode ficar tranquilo que eu não estou atrás de números, de você, quantos você curtiu, quantas vezes eu fui curtir a minha postagem, quantas vezes eu fui assistido, estou nem aí. Mas essa mensagem fala tão forte sobre a atitude de humildade, e contra essa questão do orgulho. Eu quero te incentivar, entra no nosso site, assista em nome de Jesus. Nós temos falado sobre isso. Foi esse orgulho que levou Eva a quebrar a aliança junto com Adão, que Deus tinha feito para eles. Olha só, talvez você conhece essa história, e você acha que o problema foi que Eva pegou de um fruto que Deus tinha falado, não coma, e ela foi lá e comeu, e o que tem de mais? Mas olha só, eu quero ler esse texto para você entender. Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 6, diz o seguinte: disse a serpente à mulher, certamente, depois você lê em casa toda a história lá, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vamos dar uma parada aqui. Até então, a serpente, o diabo, ele estava tendo uma conversa com Eva, e Eva estava resistindo. Ela estava até respondendo bem. Ela falou assim: não, nós podemos comer de todas as árvores, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela foi indo, mas quando o diabo usou essa estratégia: olha, mas deixa eu te falar o segredo, Eva. Porque Deus sabe que no momento que você come desse fruto, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha só o versículo seguinte, o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. No momento que o diabo jogou essa, de repente parecia aqueles filmes dos anos 70. Não sei se você já tinha nascido naquela época, mas naquela época tinha uns filmes que eles estavam descobrindo ainda os efeitos especiais, e as coisas que eles queriam assim chamar a atenção, tinha tipo uma estrelazinha assim, faz, né? Aparecia uma luz assim, plim. Quantos lembram vagamente dessas coisas assim? Eu me lembro. Minha esposa não lembra porque ela nasceu nos anos 90, aleluia. Mas no momento que o diabo falou isso, aquele fruto, de repente, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos. Falei: rapaz, se eu como desse fruto, eu serei igual a Deus. E foi o orgulho de eu quero me separar de Deus, eu não preciso de Deus, eu quero ser independente, eu quero dizer para mim mesmo o que está certo, o que está errado. É orgulho é você não precisar obedecer ninguém, você não precisa prestar conta para ninguém, a sua vida, o que você pensa, o que você é, o que você faz, isso é orgulho. Foi o que levou Eva a cair, e ela levou Adão junto. Agora, como esse orgulho, ele atrapalha na prática a audição do nosso coração? Queridos, tem coisas que, quando outra pessoa fala, automaticamente dentro do nosso coração, a gente faz assim: eu já sei disso. E no momento que a gente fala para nós mesmos, eu já sei disso, o nosso ouvido interior desliga o disjuntor. Vamos supor que você está numa reunião e a pessoa começa a falar coisa que você já ouviu 3 vezes. Você fala assim: eu já ouvi isso. Aí desliga o disjuntor, o teu corpo está ali, mas a alma está vagando em algum lugar. Você está assim. De novo, você está escutando, mas você não está ouvindo mais. Mas isso é orgulho. Orgulho porque nós nunca sabemos tudo, não é verdade? Sempre podemos aprender mais alguma coisa.
Então, orgulho é o inimigo número 1 do ouvir, porque ele arruma argumentos. Eu já sei disso. Querido, às vezes a gente conversa com pessoas sobre criação de filhos. Eu já sei. Tivemos um curso aqui, e ainda vamos ter novamente, sobre criação de filhos. Teve gente que passou por esse curso todo, e no final falou assim, pastor, tudo que eu já ouvi durante esse curso, eu já sabia. Pô. Nós tivemos aqui, nós vamos ter novamente, um outro semestre, um curso sobre administração das finanças pessoais, chamado Crown, né? Uma palavra em inglês, chique, né? E nós tivemos várias turmas e pessoas passaram por esse curso, mas escutaram, mas não ouviram. Continuam nas mesmas debilidades financeiras, continuam não poupando uma parte, continuam pagando juros, como o Márcio falou, continuam se enrolando financeiramente. Mas isso tem a ver com orgulho, porque ele tapa os nossos ouvidos. Quanto orgulho a gente enfrenta, às vezes, quando a gente chega assim, poxa, deixa eu te ajudar na área financeira. Não, eu dou conta, obrigado. Orgulho. Sabe que uma coisa interessante? Não agora, estou nem lembrado de ninguém. Só em falar isso eu já lembrei de algumas pessoas, mas... eu tenho observado algumas pessoas, queridos, que têm uma autoimagem distorcida deles mesmos. Interessante, às vezes a pessoa, está tão nítido que uma pessoa tem problema numa área, ela chega para nós e fala assim, pastor, nessa área não tem problema não. Dá vontade assim na hora de fazer, ele ou ela nem sabe, meu Deus. Mas por educação e pelo domínio próprio, a gente fala assim, Pessoas falam, pastor, graças a Deus, nessa área eu não tenho problema não. Eu falei, rapaz, você está tocando na área onde está o problema todo. Coisa de orgulho. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 27, versículo 2? Provérbios 27, versículo 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. De vez em quando, não é fácil, mas de vez em quando, eu chego para minha esposa e falo, Lisa, qual é a sua avaliação que você faz de mim? Por quê? É possível que a gente tenha uma imagem distorcida de nós. Eu, por exemplo, pergunto à minha esposa, você me acha bonito? Aí ela fala assim, você é lindo. Eu falo, então eu não estou tão errado assim. Mas, brincadeira à parte, já cheguei para minha esposa e falei, Lisa, você me acha orgulhoso? E não é tão fácil, porque, quem sabe, você não vai ouvir não o que você gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir. Lisa, você me acha organizado financeiramente? Lisa, eu estou sendo um bom marido para você? Lisa, você se sente segura comigo? Lisa, o que você acha do Ralph como pastor? E olha, eu não sei você, mas eu tenho uma esposa bem sincera. Ela é um instrumento de Deus. Às vezes é um instrumento assim de fazer carinho, às vezes é um chicote nas mãos de Deus. Mas eu acho que ela já fica em casa assim, oh Deus, que seja hoje. Que o meu marido me pergunta. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Eu odeio orgulho. Eu não suporto orgulho. Eu
Eu acho uma coisa das coisas mais feias do planeta. Me dá arrepios, eu entro em conflito, me dá náusea, me dá mal-estar, me dá vontade de desmaiar quando eu estou na presença de pessoas orgulhosas. Eu não aguento esse negócio. De se achar superior do que outros, de que se achar mais do que de fato é. Isso me afasta, mas sabe o que me atrai? Pessoas humildes. Pessoas, apesar que são capacitadas, eles falam assim, não, rapaz, eu tive com o pastor Odilon é demais. Ele já esteve aqui no ano passado, quantos lembram do pastor Odilon? Eu gosto de estar na presença dele, sabe por quê? Eu me sinto muito bem, sabe por quê? Ele me coloca lá em cima. Enquanto eu falo assim, olha, eu sei que ele não está mentindo, porque é um homem de Deus. Mas eu me sinto tão bem, eu preguei lá em Porto Alegre, ele estava junto comigo, e estava um mover de Deus, assim, eu cheguei para ele, eu me ajoelhei, quando eu fiz assim, ele chegou mais rápido no joelho dele do que eu no meu. Verdade. Eu fiz assim, pum, tá, ele já estava no chão junto comigo. E não é porque para me acompanhar, porque é uma pessoa humilde. Humildade me atrai. Quantos são atraídos pela humildade? Faz bem. Estar na presença de pessoas humildes, que falam assim, não, eu tenho aprendido tanto contigo, você tem sido um exemplo para mim. Amém? Agora, queridos, o orgulho, ele tem o poder de vedar os ouvidos de filhos para com os pais. Chega uma idade que o garoto acha que já não precisa mais de pai, que ele também já é homem, que não precisa ouvir mais. Mas é orgulho. Eu sei que ele está buscando ainda a sua personalidade em algum lugar. Já não sabe mais, eu já sou homem, ainda não sou, eu sei disso. Mas é o orgulho que tapa os ouvidos de um rapaz para não ouvir o seu pai. É o orgulho no coração da menina que tapa os ouvidos em relação à sua mãe. Eu já sei, eu não preciso mais. Essa coisa de antigamente, o mundo andou e a minha mãe ficou para trás. Orgulho. Orgulho. O orgulho tem o poder de tapar os ouvidos do cônjuge para com o outro. O orgulho tem o poder de tapar os ouvidos do discípulo para com seu discipulador. O orgulho tem o poder de tapar os ouvidos de membros da igreja para com seu pastor. Eu odeio orgulho. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Deus odeia orgulho. Foi o orgulho que levou Satanás a cair. Lúcifer, o anjo da luz, responsável pela adoração. Foi o orgulho que fez ele cair. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos, e esses velhos não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. Mais experientes, na verdade, é o que a palavra quer dizer. Sujeitam-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Eu acho esses versículos fortes demais, sabe por quê? Aqui diz que Deus, você sabe quem é Deus, né? Deus se opõe. Deus, em outra tradução, diz que Ele resiste. E deixa eu te falar uma coisa, tanto opor como resistir são coisas ativas. Você não se opõe no sofá, sentado no sofá. Quando você faz oposição em uma coisa, se está aqui, você não passa. E se a pessoa quer passar, você faz força para ela não passar. Resistir é a pessoa quer ir, mas você resiste firmemente. Sim ou não? São essas palavras que a Bíblia usa para falar o que Deus faz com a gente se nós temos uma atitude orgulhosa. Ele resiste, daqui você não passa.
ele se opõe, ele se torna uma rocha, mas não é a rocha da salvação, é a rocha daqui você não passa. Muito forte, muito forte. O orgulho é uma droga. O orgulho é uma porcaria. O orgulho é o problema do ser humano. O orgulho tem o poder de tapar os nossos ouvidos. Que o Espírito Santo possa ter acesso ao teu coração e te dar um toque se ou quando o orgulho está tentando tapar os seus ouvidos. Próxima vez que você tem atitude de Caim, e não de, então deixa eu aprender. Que o Espírito Santo possa ter acesso ao teu coração em nome de Jesus. Porque Deus está falando. Você está ouvindo? Desculpe dar tanta ênfase nesse ponto, mas eu tenho visto pessoas fazer papel de ridículo, desonrar outros, ferir outros, inventar desculpas esfarrapadas e viver num mundo fantasia em relação a si mesmo por causa do orgulho. Bom, vamos para o próximo ponto. São 3 que eu anotei aqui. Mas eu não posso dar ênfase o suficiente nessa questão do orgulho. Gente, fala para a pessoa que está ao seu lado, o orgulho é uma droga, cara. Segunda coisa na minha lista, tem muitos outros, que podem tapar os ouvidos a ouvir, é chamado preconceito. O que é um preconceito? Preconceito é um conceito pré-estabelecido, sem conhecimento de causa. Quando nós temos um preconceito contra alguma coisa, isso tapa os nossos ouvidos. Por exemplo, Márcio estava aqui ministrando sobre dízimo e oferta, semeadura. Tem pessoas aqui neste salão que têm um preconceito contra dinheiro e igreja. E quando o Márcio sobe aqui e fala assim, olha, vamos falar de semeadura, imediatamente, ele não está ouvindo mais o que o Márcio está falando, porque ele tem um conceito pré-estabelecido sem conhecimento de causa, e isso tapa os ouvidos dele. Ele não é capaz, a pessoa não é capaz de ouvir o que de fato está sendo falado. Princípios da palavra de Deus, mas porque tem um preconceito, isso tapa os ouvidos da pessoa. Quantos estão entendendo que o preconceito pode tapar os nossos ouvidos? Mas tem outros preconceitos, queridos, muito comuns entre nós. A gente, claro, hoje, temos duas áreas principais muito exploradas pela mídia, que é o preconceito racial e o preconceito contra a orientação sexual. Mas, por exemplo, nós crentes, nós temos um preconceito contra muçulmanos. Quantos aqui conhecem muçulmanos praticantes? Pouquíssima gente. Todos nós não temos conhecimento de causa. E muito provavelmente o nosso conhecimento sobre este assunto está baseado em preconceitos, conceitos pré-estabelecidos sem conhecimento de causa. Deixa eu te falar de mim. Nós estávamos indo para Israel, no avião. Uma turma muito abençoada da Igreja da Paz, e nós, foi uma festa. De repente, indo para Israel, entram 5. Isso foi bom, né? 5. Entraram 5. Pessoas barbudas, turbantezinho na cabeça, aqueles roupões, e todo mundo estava assim, ai meu Deus! Verdade. Pergunta o pastor Eibe. Ele confessou que ele também, o primeiro pensamento que veio na cabeça. Já era. Deixa eu te falar uma coisa, nós passamos 4 dias no Egito, e eu conheci muito muçulmano, gente boa.
Mas é um preconceito. Quando a gente pensa em muçulmano, a gente já vê Bin Laden, barbudo, explodindo as coisas. É conceito pré-estabelecido sem conhecimento de causa. Muitos de nós temos preconceitos contra católicos, contra macumbeiros. Eu não estou falando, queridos, me interpreta, por favor, da forma certa. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de certo e errado. Eu estou falando de pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço pessoas que estão indo na macumba, que são gente boa. Precisam urgentemente entregar sua vida para Jesus. Mas que são gente boa. Nem todo macumbeiro é paz do Senhor. Não. É verdade. Tem gente que fala, eu sou macumbeiro, e está amarrado, cruz credo, em nome de Jesus, ai meu Deus. Conceitos pré-estabelecidos sem conhecimento de causa. Nós temos preconceitos contra pessoas de outros estados brasileiros, não é verdade? Outras cidades, bem próximos aqui. Tem pessoas que não vão ao Rio de Janeiro, que moram nessa cidade por causa de preconceitos. Obviamente, como eu falei, preconceito racial, preconceito contra homossexuais. Agora, queridos, entenda bem, eu não estou falando de conceitos formados, eu estou falando de preconceitos. Eu tenho um conceito formado sobre a questão homossexual. Por quê? Não de forma pessoal, mas eu tenho um conhecimento de causa. Eu e minha esposa já cuidamos várias pessoas com questões homossexuais. Pessoas moravam com a gente durante tempos prolongados com questões homossexuais. Mais a minha esposa, trabalhando na cura interior de pessoas que têm questões homossexuais. Então, eu não tenho mais preconceito, porque preconceito é um conceito pré-estabelecido sem conhecimento de causa. Agora, queridos, vamos trazer de volta para a nossa realidade aqui. Só quero te dar mais uma dica. Cuidado com as respostas simples para questões complexas. Cuidado com respostas simples para questões complexas. Resposta simples. Todo muçulmano é do diabo. Isso é uma resposta simples para questões complexas. Todo católico é adorador de imagens. Cuidado com respostas simples para questões complexas. Agora, nós temos, queridos, preconceitos que tapam os ouvidos em relação à obra de Deus. Preconceitos têm fechado os ouvidos de algumas pessoas que, sem conhecimento de causa, se agarram a sistemas de igrejas que até antibíblicos são. Mas porque aprenderam lá atrás, sempre foi desse jeito e vai ser desse jeito, e tudo que está fora desse jeito, mesmo que esteja na Bíblia, o preconceito não deixa ela ouvir. Tem pessoas que ouvem esse negócio de grupo familiar, de discipulado 1 a 1, e existe um preconceito estabelecido sem conhecimento de causa e faz as pessoas taparem os ouvidos e não ouvir e nem enxergar o que está acontecendo. Tem pessoas que às vezes sentem falta daquela igreja lá de trás, seja aqui, seja em Magé, seja no Rio, que tinha 30 pessoas, mas era tão melhor. Agora tem 1000, mas eu estou gostando mais. Tem a ver com preconceitos. Quantos estão entendendo? Tem pessoas que têm preconceito contra discipulado, preconceito contra grupo familiar. Tem pessoas que têm conceito pré-estabelecido sem conhecimento de causa sobre a função do pastor. O que um pastor tem que fazer é um preconceito estabelecido. Dos demais líderes,
E qual é o papel dele como membro da igreja? Apesar que a Bíblia diz outras coisas, mas é o preconceito que acaba tapando os ouvidos. Ah, mas eu acho que pastor tem que estar presente em todos os aniversários da igreja. No relatório da semana passada, foram 853 pessoas nos nossos relatórios, só aqui em Cabo Frio, Jardim Esperança. Então faz as contas, tem 365 dias por ano. Se eu tenho que estar em todos os aniversários dos membros da igreja, queridos, eu tenho que ir quase 3 aniversários por dia. E depois ele fala, pastor, está engordando, né? Não está se cuidando. E toma salgadinho, come bolo e vamos embora. Mas tem pessoas que têm um preconceito. Quantos estão entendendo o que é um preconceito? Fala para a pessoa que está ao seu lado, tenha a misericórdia do pastor e da pastora, por favor. Eu já falei, preconceito contra a área financeira. Agora, último ponto. Falei do primeiro, o inimigo número 1 do ouvir é orgulho. Segundo, preconceitos. Eu já vi preconceitos taparem os ouvidos de pessoas de uma forma impressionante. Agora, terceiro, experiências negativas do passado. Experiências negativas do passado. Traduzindo para a linguagem de hoje, quando a pessoa fala assim, eu já vi esse filme. Quando eu e minha esposa, há 7 anos atrás, assumimos a igreja, nós lutamos com certos preconceitos. A pessoa falou assim, eu já vi esse filme antes. O que esse cara quer aqui? Parece um surfista, tinha cabelão na época. É muito novo. Não pode ser pastor, o cara parece um ator de Hollywood. Bobagem. Mas experiências com lideranças anteriores, que fazem parte de experiências negativas do passado, são capazes de tapar os ouvidos das pessoas. Fala assim, ele está falando, mas eu já vi esse filme antes. E apesar que nós estamos falando, apesar que a história está acontecendo diante dos nossos olhos, apesar que essas pessoas estão diante de pessoas que estão ouvindo, não apenas escutando, e estão vendo essas vidas sendo transformadas, as experiências negativas do passado acabam tapando os ouvidos dessas pessoas. Tem pessoas, por causa de experiências com os pais, com parentes, com outras autoridades do passado, não estão conseguindo se entregar ao discipulado, 1 a 1. Estão lá, talvez, quem sabe, até cumprindo a direção, estão lá, estão escutando, mas não estão ouvindo. Porque eu nunca tive um pai, porque eu nunca tive uma mãe, isso aqui para mim é novo. Meu irmão, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nunca tive pai, mas eu não vou deixar o meu passado condenar o meu futuro. Eu tive que aprender a me submeter a um homem mais velho, que é o apóstolo Ari Caetano. Não foi fácil para mim. Era igual um cavalo brabo. Quer montar em cima e... Sai! Mas de tanto apanhar, não do apóstolo, mas de uma forma positiva do Espírito Santo, eu aprendi que o meu passado, apesar que eu nunca tive, mas agora eu tenho. As experiências negativas do passado, em nome de Jesus, eles não vão tapar os meus ouvidos. Eles não têm mais poder, faz parte da minha história, está aí, todo mundo vê. Mas não vão me impedir eu receber o melhor de Deus. Amém, queridos? Sabe, a raiz de amargura no coração, ela tem o poder de vedar completamente os nossos ouvidos. Essa questão das experiências negativas do passado, é possível uma pessoa
escutar o que você está falando, mas ela está entendendo outra coisa no coração. Você está falando com todo amor e carinho, querido. Por favor, eu te peço, sabe, em nome de Jesus, não vai naquela direção. Você está falando com todo o amor que você tem por aquela vida. Mas, por causa de raízes de amargura no coração da pessoa, ela pensa assim: pastor está falando isso porque ele não quer o melhor para mim. Porque ele não quer que eu me dou bem. É porque ele não quer que eu seja feliz. É porque ele não quer que eu case com essa pessoa e seja feliz. Apesar que eu estou falando aqui de todo o meu coração, de todo o amor, a raiz de amargura, de talvez experiências negativas do passado, enquanto as palavras estão saindo, até chegar no ouvido da pessoa, zup, torce tudo e ela entende uma coisa completamente diferente. Vamos ler o último texto. Agora eu quero que todos abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Quando você está abrindo, fala para a pessoa que está ao seu lado: ouvir é só o primeiro passo. Mas eu quero te falar uma coisa: quem não ouve nunca chega a lugar nenhum. Porque a fórmula do sucesso, olha lá, eu não gosto muito dessas coisas, né? 10 passos para você ficar rico. 3 segredos para você romper na vida. Mas deixa eu te falar de fato de uma fórmula de sucesso. Sabe qual é a fórmula do sucesso? É ouvir, é crer, é agir. Se você faz essas 3 coisas, você vai longe, em todas as áreas da sua vida. Se você quer fechar um negócio financeiro, ouve primeiro. Ouve especialistas, entra na internet, entra no YouTube, eu vou investir na bolsa de valores. Ué, ouve primeiro a experiência dos outros. Depois gera convicção dentro de você e depois age. Mas ouvir é só o primeiro passo. O problema é que algumas pessoas não estão ouvindo. E portanto não estão crendo, e portanto não estão agindo, e portanto não estão vendo resultado. Ouvir é o primeiro passo, mas eu estou enfatizando isso porque ali tudo começa. Ouvindo. Você precisa ouvir o que Deus está falando. Uma vez que você ouviu, não apenas escutou, você gera fé no teu coração, e essa fé gera ação. Mas se você só está escutando, você vai ficar o resto da sua vida nessa cadeira plástica aí, e nada vai mudar. Primeiro passo é ouvir. Amém? Então, terminando, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, um texto super conhecido, mas vale a pena a gente ler ele todos os dias da nossa vida. O final do sermão da montanha. Jesus acabou de falar tantas coisas impressionantes. Márcio leu um texto do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e agora Jesus está fechando este discurso, e olha o que ele fala. Portanto, versículo 24, quem ouve essas minhas palavras, fala de novo, ouvir é o primeiro passo. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve, ou talvez a gente poderia, dentro da nossa realidade, falar agora, mas quem escuta estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Tudo começa com ouvir, tudo começa com ouvir,
Tudo começa com absorver o que você está ouvindo. Quero terminar do jeito que eu comecei. Eu acredito que eu e minha esposa, semana passada, hoje, nós estamos falando de algo fundamental, que faz toda a diferença. Fez e ainda faz toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério. Ouvir. Primeiro a voz de Deus, a voz da nossa liderança. Levar em consideração. Ouvir outros que talvez estão atrás na nossa caminhada, mas mesmo assim, a gente sempre aprende alguma coisa. Ouvir, absorver, praticar aquilo que a gente sabe. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Deus, nós estamos na Tua presença. O Senhor tem falado durante creio que já tem quase um mês que o Senhor está falando sobre esse tema, de uma forma ou outra, sobre humildade, sobre ouvir, sobre acreditar, sobre agir, sobre fazer o que está sendo falado. Senhor, foi tão gostoso aqueles grupos aqui no Tadel, mas a verdade é que só estamos fazendo o que está sendo colocado, falado. Não precisamos inventar nada. Podemos acrescentar uma coisa aqui, outra lá. Mas a questão está na atitude, no ouvido interior, que o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. Agora, Senhor, ajuda-nos, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a fazer uma sincera autoavaliação. Se nós temos apenas escutado ou se nós temos ouvido. Se a Tua palavra tem gerado fé no nosso coração, e essa fé nos leva à ação. Se a gente fica pregado numa cadeira, até elogiamos a palavra, foi legal. Mas o mais tardar, lá embaixo na cantina, quando vem aquele salgado, a palavra já foi para o espaço. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Mas o Senhor é um ser como nós também. Nós fomos criados na imagem e semelhança do Senhor, e agora nós estamos num estado caído. Muita coisa ainda permanece dentro de nós, coisas divinas. E uma delas, com certeza, é que se a gente repete a mesma coisa, e o outro do outro lado não quer ouvir, vai chegar um momento que a gente vai parar de falar. O Senhor também é assim. O Senhor tem falado, o Senhor tem falado, o Senhor tem falado. A pergunta é se nós temos ouvido, se o nosso coração tem recebido, absorvido. Senhor, como pastor dessa igreja, mesmo tendo pessoas mais velhas aqui do que eu, mas como sentimento de paz, Senhor, eu estou ensinando os meus filhos. Um dos maiores segredos, Senhor, da vida, que é saber ouvir, de deixar o orgulho para trás, deixar os preconceitos para trás, deixar as feridas do passado para trás, e nos lançar no novo de Deus, no novo do Senhor.
nas verdades da palavra de Deus. Senhor, que se não são as nossas palavras, que seja a Tua palavra que convence as pessoas, meu Deus. Que seja a Tua palavra que convence as pessoas dos grupos familiares, do discipulado um a um. Que seja a Tua palavra, meu Deus, que convença as pessoas sobre semear financeiramente no Teu reino. Senhor, que os preconceitos caiam por terra, que o orgulho caia por terra. Que as feridas do passado sejam cortadas agora da nossa vida. E a gente seja livre, Senhor, para ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz: se atentamente ouvirdes a minha voz, Senhor, aí vem a prosperidade em todos os sentidos. Vem a prosperidade no casamento, meu Deus, quantos casamentos estão se acabando por causa de orgulho. Mas se nós deixamos o orgulho, se ouvirmos atentamente a Tua voz, o Teu bálsamo vem sobre nós, a Tua boa mão vem sobre nós, a Tua graça e a Tua misericórdia repousa sobre a nossa vida. No seu tempo devido, o Senhor nos levantará, nos exaltará. Oh! Espírito Santo, que o Senhor faça o milagre que eu te pedi aqui no início. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Que o Senhor agora faça coisas sobrenaturais. Que as escamas caiam. Toda rolha, Senhor, toda cera nos ouvidos, toda mão de demônio tapando, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos e nós declaramos liberdade para os filhos de Deus, liberdade para ouvir, liberdade para começar uma nova história, liberdade de pedir perdão, liberdade de um recomeço, liberdade de aprender, liberdade de se arrepender. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Fique de pé e adore ao Senhor. Abra o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir novamente. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Declare: eu quero perder o sono.
vez, queimando de amor por ti. Eu quero, declare bem alto para o Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Faça dessa canção tua oração nesse momento. Outra vez. Quero perder o som. Outra vez. Queimando de amor por ti. Novamente, abro os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Amor, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Oh, oh, oh. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, o que estamos cantando, Senhor? O que estamos cantando, Senhor? Perder as madrugadas para te ouvir, Senhor. Investir o nosso tempo no teu reino. Sermos curados de toda surdez, de orgulho, de preconceito, de traumas ou de experiências negativas. Ô querido, o apelo nessa noite é para todos nós. Mas eu quero abrir a oportunidade para você que publicamente quer expressar: olha, eu quero ser curado nessa noite, os meus ouvidos. Você já pode ser um pastor nesse lugar, um grande discipulador, um dirigente, supervisor. Você pode estar aqui pela primeira vez, mas você entendeu, essa palavra é para mim, eu já estou aqui na frente. Saia do seu lugar. Você que entende que essa palavra precisa vir de uma forma sobrenatural agora mesmo, através do teu quebrantamento, através da cura e da libertação, na verdade, de todo orgulho, de toda raiz de amargura, de todo preconceito. Eu preciso de cura. De toda amargura, lembrança do meu passado não vão impedir de eu ouvir sobre o meu futuro, ouvir as profecias, os sonhos, ouvir, crer e agir.
Saia do seu lugar se você precisa ouvir, crer e praticar. Construir a tua vida sobre a rocha que é Jesus. Cansado de ver o teu casamento, a tua família, os teus filhos na areia, a tua casa derrubada pelas tempestades, o teu emocional derrubado pelas tempestades. Construção sem alicerce, construção na areia, construção no orgulho, construção no preconceito, construção nos traumas, nas experiências negativas. Se quebrante diante do Senhor teu Deus agora. Foi o Senhor quem criou os nossos ouvidos, nossos olhos. Ele está aqui agora mesmo para continuar a cirurgia de semana passada. Continuar a cirurgia aqui dentro. Os nossos ouvidos espirituais, emocionais. E nessa noite em especial os nossos ouvidos proféticos. Ouvimos a voz que vem do céu, através da nossa liderança, através da pregação, através desses instrumentos agora, sem voz. Os instrumentos vão continuar ministrando essa canção. Oh, Espírito Santo, sopra sobre os ouvidos. Usa agora esse instrumental, Espírito Santo de Deus. Oh. Aleluia, Jesus.